pessoal, estamos iniciando mais uma edição do Polo Educação. E hoje o meu convidado é o professor de Geografia, Felipe Narvaez. Bem-vindo, professor Felipe. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então, o assunto de hoje é que recentemente o professor Felipe fez um simulado das Nações Unidas com os alunos da ETEC aqui de Cubatão. E a gente da TV Polo foi lá cobrir essa simulação. Então eu trouxe ele aqui hoje para poder falar um pouquinho mais de como foi esse simulado. Professor Felipe, antes de tudo, quem é você? Se apresente para o pessoal que está te assistindo. Bom, primeiro, muito obrigado mais uma vez por me dar essa oportunidade de me apresentar, de estar aqui falando sobre o projeto. Eu sou Felipe Narvaez, eu sou professor de Geografia, especialista em Geopolítica e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E, professor, como foi que surgiu essa atividade com os alunos? O simulado, ele existe há muitos anos, né? Ele foi criado quando surgiu a ONU mesmo. As escolas começaram a trabalhar esse simulado a fim de que os alunos tivessem a ideia do que é as Nações Unidas, né? Quando eu me formei na especialização em Geopolítica, eu gostei bastante do tema, pensei que eu poderia trabalhar isso na educação básica, né? E quis trazer isso para cá. Eu já trabalhei outras metodologias, como simulações de tribunal de júri, dentro de escolas públicas estaduais, mas a simulação da ONU é a minha especialidade, então eu decidi trabalhar nas ETECs. Deu super certo e eu estou dando continuidade nesse trabalho. E como foi a preparação dessa atividade? Como foi que os alunos se prepararam? Como é que foi a divisão de grupos? Muito desafiadora, porque cada turma tem a sua particularidade, cada escola tem a sua particularidade, né? Mas essa que eu fiz em Cubatão foi a maior. Eu coloquei 3 salas para trabalhar, com perfis diferentes, em cursos diferentes, né? E fazer o trabalho de forma simultânea, que foi o mais difícil, porque não teve ensaios com as 3 salas de uma vez. Eles estavam acompanhando o que estava acontecendo no mundo atual, se atualizando, a gente se conversando, cada grupo representando uma delegação, um país, e eles se conversavam de acordo com a realidade do seu país para poder representar a sua nação, né? Então, o desafio foi muito grande, muito grande. Então, haviam países parceiros de uma sala com outras, mas eles não se encontraram. Então, eu precisei desenvolver uma forma de ensino bem complexa, mas deu certo. E como foi a execução da atividade? A atividade foi um sucesso. Os alunos são muito bons. A ETEC de Cubatão mostrou para mim a qualidade do público da cidade, a qualidade do público da ETEC, né? A alta capacidade de desenvolvimento deles, porque a ideia do projeto ela é fazer com que o jovem seja protagonista do seu ensino, né? Não é simplesmente eu chegar lá e ensinar, dar o conteúdo teórico na lousa, mas fazer com que eles conheçam o conteúdo na prática e sejam protagonistas, né, do que eles vão fazer. Então, esse projeto, esse tema foi, para alguns casos, bem ideológicos, para outros casos mais complexos. Então, eles construíram a ideologia deles, o pensamento deles sobre o tema, eles construíram a forma que eles iam pensar, que eles iam falar, eles construíram seus discursos, né? E foi tudo muito bom. E você pretende fazer esse simulado em outras escolas ou ficaria só aqui por Cubatão mesmo? Eu já fiz esse simulado em Guarujá, em Santos, e eu pretendo continuar onde eu for fazendo esse simulado. Eu acho que o aprendizado na prática é melhor do que apenas na teoria. Como é que foi o simulado nessas cidades? Primeiro eu fiz o simulado da ONU na ETEC de Santos, Dona Escolástica Rosa. Eu falei sobre a temática de mudanças climáticas, meio ambiente e energia, né? Em simultâneo também fiz no Guarujá a mesma temática.
Foi um pouco menor a proporção, porque eu estava começando, foi meu primeiro projeto, né? Em seguida, eu fiquei somente na ETEC de Guarujá, então eu apliquei um projeto que eu mesmo idealizei. Com essa ideia de falar sobre geopolítica, né, eu pensei em criar um simulado do Mercosul para falar de integração econômica na América do Sul, né? Também deu super certo, fiz com 2 salas. Também é um tema de geopolítica, extremamente importante. O protagonismo foi muito intenso ali, né? E para dar continuidade, eu decidi fazer em Cubatão, voltando para a ONU, só que com um tema mais complexo, que é a guerra na Palestina, entre Israel e Palestina, né? E como deu uma proporção muito boa em Cubatão, muito grande, eu decidi coletar essas informações, ver tudo que eu trabalhei até então e publicar um livro, talvez um artigo sobre essa temática. Professor Felipe, a TV Polo esteve lá presente, fazendo a cobertura do simulado junto com os alunos. E foi um projeto bem interessante. Onde você espera chegar futuramente com esse projeto? Bom, eu particularmente gostaria que mais pessoas tivessem acesso e pudessem colocar ele na prática. Que mais escolas transformassem isso numa realidade, num projeto anual, talvez, semestral, não sei. Mas que outros alunos tivessem acesso a essa oportunidade, né? Porque ele não só ensina geografia, não só ensina geopolítica, ele incentiva as pessoas a trabalharem, a fazer diversas coisas, né? Mas falta um pouco de investimento do Estado, talvez o Estado reconhecer que isso poderia ser uma prática obrigatória, né, dentro do ensino da geopolítica. Hoje é um tema extremamente em alta, todo momento nos jornais estamos falando sobre isso, né? E essa prática ela é muito importante para o autodesenvolvimento do estudante, né? Então, as escolas poderiam adotar isso como uma prática e o Estado poderia investir mais em projetos nesse nível. Acredito que poderia promover diversas parcerias entre universidades e rede pública de ensino ou a rede privada para ensino médio fundamental. Então, essas metodologias elas são extremamente importantes e deveriam ter mais atenção. E qual foram os resultados dessa atividade com os alunos? Eu fiz uma pesquisa com eles, né, através de um formulário, onde eles dessem um feedback, né, sobre o que eles aprenderam, o que poderia estar melhorando. Foram bons resultados, foram bons feedbacks, né, e alguns conseguiram provar que descobriram novos talentos, que imaginam que conseguem fazer mais, descobriram novas habilidades, novas áreas, novos projetos futuros da sua vida pessoal, né? Novos planos. Com base nessas negociações que eles fizeram, nesse evento, nessa preparação. Então, foi um projeto de muitas descobertas. E qual a importância da geopolítica na educação dos alunos? Primeiro, vestibular e Enem. É extremamente importante, né? Segundo, para se atualizar o que está acontecendo no mundo. Saber que o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos ou algum outro lugar do mundo pode influenciar no Brasil, né? Isso faz parte do protagonismo juvenil. Fazer com que eles compreendam essas etapas, criarem as suas próprias opiniões, questionarem, porque isso que a geografia ensina é o questionar o tempo inteiro. E eu acho que isso é muito importante. Isso, professor Felipe, estamos chegando ao fim. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E agora eu deixo um espaço para você agradecer quem você quiser, mandar um abraço. O momento é seu. Bom, quero agradecer principalmente a ETEC de Cubatão, que deu a oportunidade de falar de um tema extremamente complexo, que foi o conflito de Israel e Palestina, num projeto que eu idealizo muito, que os estudantes deram bons feedbacks, né? Então, muito obrigado à instituição por permitir com que eu trabalhasse isso. Agradeço o Centro Paula Souza, agradeço a minha família por me apoiar, né, em todos os projetos que eu faço. Agradeço principalmente aos alunos que colocaram todo o seu empenho nesse projeto. E agradeço a TV Polo por estar presente nele. Foi muito importante. Muito obrigada.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Polo Educação. Até a próxima!